Oi, gente. Que todos continuem bem. Seguimos em casa, né, ao lado das nossas famílias, tomando os cuidados necessários, né, para garantir tanto a nossa saúde também, a saúde de quem convive com a gente. E seguimos aí com as nossas videoaulas, dando conta aí dos conteúdos que nós temos para ver. E o nosso assunto de hoje é estrangeirismo. O que vem a ser estrangeirismo? Para quem está dando uma olhadinha aí na imagem, já consegue ter uma ideia, né? Umas plaquinhas aí, outlet, mezanino, design, check-in, backup, forcelle, chip, balé, sutiã, pendrive, software, hardware. Estrangeirismo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E para a gente começar, agora exemplos nas frases. Que tal um croissant fresquinho? Prefere um cappuccino bem quente? Hora de ir ao show da Anitta. O próximo Réveillon quero passar na praia. Peça logo esta pizza. Para ter direito à promoção, tem que usar o link que está disponível no site. Minha amiga comprou uma jaqueta jeans maravilhosa. Então aí eu falei algumas frases. As palavras estão aí marcadas, algumas palavras estão marcadas aí, destacadas. Observem bem essas palavras. Eu falei frases que eu tenho certeza que todos compreenderam, né? Não é dizer, eu não entendi o que ela falou. Não. Tenho certeza que todos aí entenderam perfeitamente o que eu falei. Mas o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: croissant, cappuccino, show, réveillon, pizza, link, site, jeans são palavras estrangeiras que utilizamos normalmente na nossa comunicação. Esse normalmente é porque eu acabei de falar o quê? Eu tenho certeza que todos entenderam o que eu falei. Não é dizer que eu usei palavras estrangeiras e ficaram, nossa, o que ela falou? Né? Igual quando a gente escuta alguma frase ou algum texto em inglês ou em outro idioma, que seja francês, alemão, e diz, nossa, não entendi. Tenho certeza que não foi o caso. Então, essas aí são palavras estrangeiras que a gente utiliza normalmente. E o emprego de palavras, expressões e construções alheias, né, ao idioma, de fora do nosso idioma, tomada por empréstimo de outra língua, é chamado de estrangeirismo. Então, estrangeirismo, quando a gente emprega essas palavras de um outro idioma, de uma outra língua. Mas esses empréstimos aí linguísticos nem sempre são vistos com bons olhos. Né? Muitos estudiosos até acreditam que eles podem acabar com a soberania da língua portuguesa, empobrecer, dificultar a comunicação. Então, os estrangeirismos, muitas vezes, eles não são vistos com bons olhos, são motivos de crítica, né? Eles não são assim, muitos defendem que eles não devem ser usados. Se nós temos a língua portuguesa, a gente deve usar as palavras na língua portuguesa e não usar esses empréstimos de outros idiomas. E por que a gente usa, né? Se a gente tem a língua portuguesa, por que acontece esse uso? Se a gente tem a língua portuguesa, temos as nossas palavras, mas a inclusão dessas palavras, ela pode ocorrer por vários motivos, né? Históricos, sociais, políticos, econômicos, culturais. E a gente pode destacar um assim que foi primordial. A expansão da tecnologia, né? Levou ao surgimento de novos termos aí que foram incorporados ao vocabulário da língua portuguesa e eles vieram principalmente da língua inglesa, né?
Quando eu falo em expansão da tecnologia, eu estou falando mais exatamente do advento da internet. A internet trouxe muitas palavras, principalmente da língua inglesa, que a gente utiliza na língua portuguesa. E tem até aí uma imagem com várias delas, né? Olha aí, cookies, Bluetooth, Wi-Fi, spam, tweet, hashtag, mouse, Google, bug, tantas aí, podcast. Quer dizer, várias palavras que o advento da internet trouxeram para a gente utilizar aí na língua portuguesa. E a gente pode falar também, a gente pode citar também, né, aí a globalização, né? À medida que a gente consegue viajar para um outro país, né, existe essa influência aí da cultura, você tem contato com uma outra língua e acaba trazendo outras palavras, né, para a língua portuguesa. Se hoje a gente pensa, né, que o inglês é a língua que mais empresta, né, palavras, no início do século XX não era dessa forma. Quem dava as cartas por aqui era o francês, olha só. Algumas palavras desse idioma o tempo até levou e não são mais usadas. Mas outras, elas foram tão bem recebidas, assimiladas, que a gente hoje nem consegue imaginar que são palavras aí provenientes do francês, como abajur, balé, batom, sutiã, toilette, e elas estão aí, inclusive, com a forma lá no francês. Essas aí são exemplos de palavras que são, né, estrangeirismos, vieram da língua francesa e se incorporaram à língua portuguesa, que hoje fica até difícil a gente entender, né, que elas vieram do francês, vieram de uma outra língua, se elas estão tão bem incorporadas aí à língua portuguesa. O estrangeirismo ele possui duas categorias: com aportuguesamento e sem aportuguesamento. Vamos ver o que seria isso. Com aportuguesamento, a grafia e a pronúncia, elas são adaptadas para o português. Olha lá, por exemplo, futebol. Veio do inglês, olha lá, futebol. Olha como é que ficou o futebol. O basquetebol, o bife, o bege, olha, que veio do francês também. Esporte. Então, são palavras que elas vieram, né, de palavras de outra língua, inglês, francês, mas elas ganharam uma forma na língua portuguesa. Aí a gente diz que elas foram aportuguesadas. Mas existem aquelas também que não foram aportuguesadas. Conserva-se a forma original. Falei mouse, fashion, delivery, short, online, upgrade, team, brother. Olha quantos exemplos eu dei e posso dizer para vocês com toda certeza que existem várias outras. Dei exemplos aí de palavras que também não estão no universo, não vieram com o advento da internet, né? Short, por exemplo, o delivery, né? Team, brother, não são palavras que vieram com o advento da internet. E ela mantém, aí são estrangeirismos que não foram aportuguesados. Então é muito importante a gente entender que existem esses dois tipos, com e sem aportuguesamento. Lembra lá no início que eu falei que os empréstimos linguísticos nem sempre são vistos com bons olhos? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Se existe uma palavra na língua portuguesa que dá conta do recado, vamos dizer assim, a gente consegue, usando essa palavra da língua portuguesa, se expressar com exatidão. Para que a gente vai pegar um estrangeirismo? É claro que existe essa influência de uma cultura sobre outra, a gente sabe disso, mas não é correto a gente pensar que o inglês ou o francês ou qualquer outra língua são mais importantes do que a língua portuguesa. Nós temos a língua portuguesa. E se tem uma palavra na língua portuguesa que dá conta, para que usar um estrangeirismo? A gente
pode ter certeza que, né, a gente pode dizer que não é chique e nem demonstra inteligência de aí você usar 9 estrangeirismos para cada 10 palavras que você diz 10 palavras. Usa uma na língua portuguesa e 9 estrangeirismos. Isso pode ser considerado chique? Nossa, ela é chique, ela só fala inglês. Nossa, ela é super inteligente. Não. Se você fala o idioma inglês, você se comunica bem, você escreve bem, você lê bem, você entende bem, você fala super bem inglês, use na situação oportuna. As palavras em inglês, as construções em inglês. Agora, se você está se comunicando em português, usando a língua portuguesa, para que ficar usando estrangeirismos sem necessidade? Né? É isso aí, tem a ver, né, com esses empréstimos linguísticos, eles não serem vistos com bons olhos. É claro que se fala em empobrecimento da língua, mas a questão nem é por aí. Né? É a gente valorizar algo dos outros se a gente tem o da gente que dá conta super bem. Para que a gente vai valorizar o inglês, o francês, qualquer que seja a língua, se a gente tem a língua portuguesa? O inglês então não é importante? Super importante. Se você vai viajar, ou se você vai a um congresso, ou se você, em inúmeras situações que você não só pode, como deve se comunicar em inglês. Mas no falar normal, se tem uma palavra que dá conta, não existe essa necessidade. Ok? Então, era o que tínhamos aí para essa videoaula de hoje. A gente falar sobre o estrangeirismo, né, entender essas palavras que chegaram, né, à língua portuguesa de outras línguas, entender que isso tem a ver com vários aí, com história, com o próprio processo de globalização, com a tecnologia, principalmente com o advento da internet. Essas palavras chegaram e ficaram, enfim, e fazem parte da nossa vida, sendo que, se existe uma palavra que você use em inglês ou qualquer que seja o idioma, e não existe outra na língua portuguesa para dar conta, ok. Agora, se existe, vamos aí preferir o bom e velho português. Então, nada de pedir à mãe para fazer hot dog. Tem que pedir para ela fazer o quê? Um saboroso cachorro quente. Para que hot dog? O cachorro quente não dá conta daquele pão com a salsicha, com molho, bem saboroso? Para que pedir um hot dog? Né? Mas aí tudo bem, se você quiser colocar um ketchup. Olha aí, palavra que teve origem em um dialeto chinês. Se você quiser colocar ketchup no seu cachorro quente, tudo bem. Até porque esse ketchup aí, aportuguesado, ainda não existe. Ele ainda não é reconhecido na língua portuguesa. Então, temos aí que usar o ketchup aí, estrangeirismo, teve origem no dialeto chinês. Olha só. Então, pediram cachorro-quente, nada de hot dog. Ok? Antes de usar o estrangeirismo, parar e dar aquela pensadinha. Existe na língua portuguesa? Prefira. Ok? Era o que tínhamos aí para hoje. Continuem bem, continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Tchau, pessoal!